do Galão da Massa. Atualizações quanto a Paulinho. Quem vai vir para Belo Horizonte se o Paulinho for para São Paulo? Paulo Azeredo, boa noite. Tudo bem, Cirilo? Boa noite, Edu Panzi, quem tá ligado com a gente na turma no bate-bola. Pois é, a gente trouxe hoje já no Rádio Esportes a manchete que a coisa esquentava e pegou fogo de vez, Cirilo. O Atlético já adiantando bastante a negociação com o Palmeiras. Hoje à tarde a gente apurou muito, ligou para muitas pessoas e chegamos à informação, nosso querido Rafael Oliva, que trabalha também na Itatiaia de São Paulo, dos nomes realmente que vinham sendo ventilados e aqueles que foram confirmados com nossa apuração aqui da Itatiaia. Um deles é um dos destaques da base do Palmeiras, o volante Patrick, capitão do time, bicampeão brasileiro com o Palmeiras, sub-20, campeão da Copa do Brasil, também sub-20 com o Palmeiras, um jovem, inclusive mineiro, viu? De Juiz de Fora, né? Da Zona da Mata, e que começou o seu caminho até na base da Ferroviária, aí foi negociado com o Palmeiras e aí então desde 2022 está no Alviverde Paulista. E na apuração do nosso querido Rafael Oliva, o Patrick é muito bem visto aqui pelo Atlético, né, que já vem o acompanhando. Nós tivemos a oportunidade, o Edu pode falar daqui a pouquinho, ele é o comentarista, esteve em um dos jogos, né, nas finais do Campeonato Brasileiro Sub-20, a Itatiaia transmitiu Cruzeiro e Palmeiras, o Palmeiras acabou se sagrando campeão, né, empatou aqui 2-2 e 3-0 lá, 3-0 lá em São Paulo, e aí então nós tivemos a oportunidade de observar de perto o volante Patrick, e é um volante que é canhoto, né? Tem uma boa saída de bola, bom passe e é um jovem tratado com muito carinho nesse momento pelo Atlético para trazer o jogador para cá nessa negociação. E o outro jogador, Cirilo, que também está nessa negociação, nesse momento, é o Gabriel Menino. O Gabriel Menino estava sendo envolvido, 6h45, Marcos Senazino da Itatiaia, numa outra negociação, numa possível outra negociação com o Fluminense, uma troca do Martinelli pelo Gabriel Menino. Um vai pro Palmeiras, o outro ia pro Fluminense, mas isso, pelo que a gente pôde apurar agora à tarde, parece que não tá caminhando, tá melando o negócio entre Palmeiras e Fluminense, porque entrou o Gabriel Menino no negócio do Paulinho também, e o Atlético gostou disso que foi dado pelo Palmeiras, né, como um dos jogadores. Então o Atlético agora está negociando com o staff do Gabriel Menino, que pode ser o outro jogador envolvido então nessa troca, mas caso não dê negócio com o Gabriel Menino, existem outros atletas que já foram apresentados ao Atlético, que o Atlético poderá estar selecionando essa lista do Palmeiras. E dentro do negócio, Cirilo, tem 18 milhões de euros, que dão aí quase 120 milhões de reais. O Atlético então pegaria essa grana, mais esses dois jogadores. Azeredo, esse assunto é quente para comentar, mas eu acho que notícia não espera, né? Tem mais uma que está sendo dada neste momento. Nesse instante. Nesse segundo. Relacionada a futuro da Arena MRV. Então, pra gente comentar os dois de uma vez. Mais uma notícia aí, Azeredo. A gente vem batendo esse martelo, Cirilo, desde segunda-feira, né? Aqui na Turma Bate-Bola e na programação da Itatiaia. E agora o martelo tá batido, o gramado da Arena MRV em 2025 será sintético. Então nós teremos aí a Arena MRV fechada por um período para a implementação do gramado sintético, e aí no post do Atlético diz que a mudança visa manter a qualidade do campo de jogo, permitindo inclusive a realização de outros eventos. Então, portanto, grama sintética na Arena MRV. Boa, em cima do lance, Paulo Azeredo, como tradicional. Oi, Edu Panzi, vamos lá. Vamos pro assunto do Paulinho primeiro. Nós inclusive estivemos juntos nessa transmissão recente aqui pela Itatiaia, decisão nacional no Sub-20, envolvendo o Palmeiras e o Cruzeiro. Um jogo foi no Independência, o outro jogo em São Paulo. O daqui terminou empatado, não foi? Foi 2-2. 2-2, né? E lá em São Paulo o Palmeiras confirmou a conquista. Dois caras daquele Palmeiras me chamaram muita atenção. O lateral direito, o Gilberto, que era um baixinho que bate bem na bola, e o outro capitão, esse cara que tá possivelmente aí sendo envolvido nessa transferência, o Patrick, um volante alto, canhoto, demonstrou qualidade. Quero retomar o tema do bloco anterior quando o assunto foi o Cruzeiro. Base é outra modalidade, tem que ter muita calma. O cara pode fazer a transição pro profissional e não virar um grande jogador. Na base eu observei potencial nesse cara para se tornar um bom jogador.
Qual que é a sua avaliação quanto a isso, Edu? Nossa, Cirilo, tem tanta coisa para colocar na balança nessa negociação, né? A primeira delas, o Atlético está perdendo um dos seus melhores jogadores, que é o Paulinho, caso seja concretizado. Abaixo do Hulk, para mim, o Paulinho vem em seguida. É um dos jogadores mais importantes do Atlético, com números impressionantes, participação em gols, assistências, muitos gols desde que chegou. E é um cara que não fez gols em campeonato estadual, né? O menor número de gols deles está no campeonato estadual. É cara que mete gol em Copa do Brasil, artilheiro do Atlético nas 2 Libertadores que ele jogou, artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, de novo esse ano com ótimos números, e ficou muito jogo sem atuar por conta da fratura por estresse que tinha na canela. Enfim, perde um dos seus melhores jogadores. O valor, 18 milhões de euros, cara, o valor é muito bom, isso é indiscutível. Os jogadores que possivelmente viriam, Gabriel Menino é bom jogador. Se o Atlético pensa em conquistas, em bater de frente com adversários grandes em 2025, o Gabriel Menino chega para ser um jogador para compor o elenco, como era no Palmeiras. Nunca foi unanimidade ou titular absoluto no Palmeiras. Sempre entre idas e vindas a equipe titular, mas era um jogador importante, muito utilizado. O Patrick, o Palmeiras que ofereceu ou o Atlético que exigiu? Essa pergunta é A apuração da Itatiaia e do Rafael é que o Atlético pediu que incluísse o Patrick no negócio. Entendi, porque se o Palmeiras ofereceu, aí já dava para desconfiar. Por que o Palmeiras, que é um time que utiliza tão bem a base e que vende tão bem seus jogadores de base, estaria oferecendo determinado atleta? Agora, se o Atlético escolheu e fez a exigência, aí a conversa muda de cenário. É o Atlético que observou, como nós observamos, e é bom jogador, o Patrick. Você falou para eu discorrer sobre a atuação dele no jogo de São Paulo. Ele deveria ter sido expulso com 5 minutos do segundo tempo. O de lá, né? Eu estive presente no daqui, da Arena Independência. Ele deu uma entrada para ser expulso com 5 minutos e acabou sendo expulso com 40. Fez um bom jogo, mas foi muito atabalhoado na segunda etapa. Mas é bom jogador. Tô analisando um jogo e você não analisa um jogador por um jogo. Claro. O Patrick é muito bom jogador. Mas se foi o Atlético que colocou como exigência, ótimo, sinal que o Atlético está observando. E vamos lá. O Atlético está precisando de dinheiro? A venda do Paulinho, 18 milhões de euros, é algo que vai ser fundamental, vai cair nos cofres do Atlético para pagar dívida, o clube está no sufoco? Porque tem aquelas apresentações feitas, de planejamento em 2024, sustentabilidade. Primeiro ano do planejamento visa mudança de mentalidade e modelo de negócio. Aí objetivos orçamentários, 54 milhões de reais em vendas, G6 de Brasileirão, oitavas de final Copa do Brasil, oitavas de final Libertadores. O Atlético ficou longe do G6 no Brasileirão, foi finalista da Copa do Brasil e da Libertadores. Então, bateu aí as metas. Aí depois tem saúde financeira. Até 2026, todos os esforços serão voltados para a completa quitação da dívida. Os 18 milhões de euros, caso venham na venda do Paulinho, vão ser para pagar a dívida ou vão ser revertidos para o futebol? O Atlético perde um dos seus principais jogadores, um dos pilares do seu time, vai usar esse dinheiro para repor a altura ou para pagar a dívida? Porque para a gente analisar uma negociação dessa... Muitos fatores, né? Isso precisa ser esclarecido. Não dá para eu dizer aqui que é ótimo, que é maravilhoso, se eu não sei se isso vai ser revertido para o futebol ou para pagar a dívida. Porque se não for revertido para o futebol, o Atlético cai e muito o seu nível, com a saída do Paulinho e com a chegada desses dois jogadores. Vamos bate-bola mais do Galo, Azeredo. Bom, Cirilo, hoje o Atlético confirmou oficialmente a saída do Mariano, trouxemos aqui mais cedo, e a questão também da permanência de um outro jogador. Este pode ser, Cirilo, até que não seja aproveitado ainda com o elenco principal em 2025, mas o Atlético já indicou a compra do Robert Santos junto ao Atlético. No Atlético ele teve 20 minutos no time profissional, mas é um jogador que o Atlético vê potencial, mesmo tendo atuado tão pouco, a camisa do elenco profissional do Atlético. O Galo então comprando este jogador, ele que estava emprestado até 31 de dezembro deste ano, os valores em torno de 8 milhões de reais, mas o Atlético está negociando essa compra ainda em relação ao Robert Santos. Beleza, Paulinho, vamos ver como é que essa situação vai caminhar. Em instantes, as últimas da turma do bate-bola.